Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa segunda videoaula. Nessa videoaula, a gente vai tratar sobre as concepções de texto e textualidade, apresentando para vocês o que seriam os fatores de textualidade. O que é mesmo que faz com que um texto seja um texto? A gente sabe que o texto ele não é simplesmente um amontoado de palavras. Um texto, tanto um texto oral como um texto escrito, ele não é um amontoado de palavras. Ele tem uma sequência, ele tem ali uma lógica, ele tem uma coerência. Então, são essas concepções que a gente vai abordar aqui hoje, ok? O que é texto, o que é textualidade e quais são os fatores de textualidade. O que é que torna um texto texto, ok? Sora Val Costa, né, para definir texto, ela nos diz que texto é qualquer produção linguística, seja ela falada ou seja ela escrita, de qualquer tamanho, que faça sentido aí numa situação de comunicação humana, numa situação de interlocução. Então, o texto ele pode ser um artigo acadêmico, ele pode ser uma enciclopédia, ele pode ser uma conversa por telefone, ele pode ser ali um e-mail. Então, se tem ali um sentido, se tem uma lógica, se cria ali uma situação de comunicação interlocutiva, isso a gente pode considerar texto. E textualidade, a mesma professora, a professora Val Costa, diz o seguinte, que é o conjunto de características que fazem com que o texto seja um texto e não apenas uma sequência de frases e não apenas uma sequência de palavras. E aí são sobre esses fatores de textualidade que a gente vai falar um pouquinho agora. E quais seriam mesmo esses fatores de textualidade? Vou apresentar aqui para vocês eles no geral, e aí a gente vai depois abordar um por um, ok? Então, os fatores de textualidade apresentados pela mesma autora são coerência, coesão, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. O primeiro, né, os dois primeiros, que estão aí grifados, né, que são muito importantes, que vocês vão ouvir falar o tempo inteiro durante a trajetória acadêmica de vocês, a gente vai abordá-los juntos, é a coesão e a coerência. A coerência, a gente ouve muito falar sobre ela na nossa vida cotidiana. A gente fala para um amigo, mas amigo, seja coerente, né? A gente quer que na coerência, quando a gente diz para um amigo, seja coerente, que ele haja de acordo com seus princípios, que ele haja de acordo com o que ele acredita, que ele tenha, sim, uma lógica, que ele tenha posturas aceitáveis dentro do que ele acredita. Nos textos as coisas são mais ou menos parecidas. Então, um texto coerente é um texto que tem lógica, que é consistente, que é aceitável, que tem ali sentido. Então, quando a pessoa defende ali uma ideia no começo do texto, e todo o texto vai seguindo ali argumentações, defendendo aquela mesma ideia e não se contradizendo. Então, por exemplo, se escrevo um texto sobre a importância da leitura e coloco ali no primeiro parágrafo como ler é importante, então toda a minha cadeia ali argumentativa, ela tem que seguir em torno dessa coerência, ok? Tem que ser um texto coerente. E o texto ele não significa exclusivamente por si mesmo, né? O texto é construído não só pelo produtor, mas também pelo recebedor, que no caso é o leitor, que precisa ter os conhecimentos necessários ali à sua interpretação, ok? Então, os textos, eles precisam, né, com o fator de textualidade, assim, fundamental na vida acadêmica é que esse texto tenha coerência, ok? Que o que eu defendo ali ao longo do meu primeiro parágrafo permaneça, os argumentos que eu crio para escrever esse texto não contradigam o que eu estou querendo ali defender na escrita desse texto.
E a coesão, ela é nada mais, nada menos do que a manifestação linguística ali da coerência. A coesão são os mecanismos, digamos, a materialização linguística aí dessa coerência. Então, são as palavras que a gente utiliza para materializar essa coerência. Então, são os conectivos, né, as palavras que a gente utiliza para seguir aí essa cadeia argumentativa. Desse modo, enfim, todavia, portanto. Então, assim, né, os textos coerentes, assim como a Costa fala, tem que ter um sentido para a pessoa que está lendo. Então, eu trouxe aí um texto que não necessariamente tem uma coesão, mas que é um texto coerente, que no ano de 2019, Sandy Júnior fizeram uma turnê, a turnê Minha História, contando, né, assim, comemorando seus 30 anos aí de carreira, e esse é um texto, que esse texto é a self-list Nossa História. Então, para quem conhece a dupla, para quem ouviu o show, para quem participou, enfim, né, até mesmo para quem não conhece tanto, mas essa é a self-list, então é um texto que é coerente, que está aí organizado, as canções, as músicas que Sandy Júnior cantaram no show inteiro. Então, a 1 foi a primeira música, a 23 foi a última música. Então, é um texto aí que tem aí essa coerência, não necessariamente tendo uma coesão. No entanto, na nossa vida acadêmica, eu vou trazer aqui outros exemplos, a gente vai precisar muito desses mecanismos aí de coesão. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, que é, por exemplo, né, o primeiro. Castro Alves é autor de uma vastíssima obra literária. Não é por acaso, olha o mecanismo aí de coesão, que o poeta dos escravos é considerado o maior importante da geração a qual representou. Então, a gente tem aí um mecanismo, a gente utilizou uma palavra para garantir uma coerência aí no texto, materializado utilizando um sinônimo, no caso, para o escritor Castro Alves. Marcela, segundo exemplo, obteve uma ótima colocação no concurso. Tal resultado demonstra que ela se esforçou bastante para alcançar o objetivo que almejava. Então, é um texto que segue coerente, e para que ele se construa, a gente utiliza os mecanismos de coesão, aí nesse caso a gente utilizou a palavra ela. E o terceiro e último exemplo, né, a prática de atividade física é essencial ao nosso cotidiano. Assim sendo, quem a pratica possui uma melhor qualidade de vida. Então, é um texto ali que tem uma coerência. Para que essa coerência seja mantida, a gente utilizou uma estratégia linguística, um mecanismo de coesão textual, nesse caso, utilizando ali o conectivo, assim sendo. E no caso, gente, dos textos acadêmicos, os conectivos, eles são importantes aliados ali na construção do texto, na materialização da coerência textual. E um outro, aqui eu trouxe só um exemplo, vou disponibilizar para vocês depois, que nos textos acadêmicos os conectivos são fortes aliados na construção aí dos nossos textos, dos nossos textos coerentes, ok? Um outro fator de intencionalidade é a intencionalidade. Então, obviamente, todo texto ele é escrito ali com uma intenção. Então, né, quem escreve ali esse texto tem uma intenção na escrita. Então, a intencionalidade nada mais é do que empenho de quem escreve o texto para alcançar ali os objetivos propostos dentro ali de uma intenção comunicativa. Pode ser impressionar, informar, tal. E aí eu trouxe aqui um exemplo, né, de um jornal, tal, né, que tem uma intencionalidade que ele está convidando o leitor. Juntos vamos derrotar o vírus. Então, uma coisa bem contemporânea, né, que tem a ver aí com o coronavírus, mas que é um texto que tem aí uma intencionalidade muito clara. Um outro fator de textualidade, é a aceitabilidade, né? O texto que a gente escreve, a gente quer que ele seja aceito aí por algum público, né? Então, a gente quer que ele seja útil, que ele seja interessante, que ele seja relevante para algumas pessoas. Então,
esse é um fator de textualidade que ele é a aceitabilidade. Um exemplo, né, é uma crítica aí do filme Cruella, então ele está fazendo uma crítica assim para vamos convidar as pessoas a assistirem Cruella, e aí fez essa crítica. Logo, Cruella não é um filme perfeito, mas cumpre bem sua função de criar algo novo com uma personagem já estabelecida. Brinca com as possibilidades do passado da vilã, só que ainda traz a referências ao universo do 101 Dálmatas. Mas se você gosta de moda, música boa, é daquelas que adora passar pano para o vilão de ficção, como não se apaixonar? Então ela faz uma crítica, né? Essa pessoa fez uma crítica aí do filme, tentando fazer com que as pessoas vão ao cinema, para que as pessoas saiam de casa para ir para o cinema para poder assistir aí ao filme Cruella. Um outro fator de textualidade, a situacionalidade, que é a adequação do texto a uma situação comunicativa, certo? Então, o texto ele tem que se adequar a um contexto. Nesse caso, a gente trouxe aí um exemplo, que é o uso da máscara, né? Usa máscara, tenha consciência por você e empatia pelo próximo. Então, ali é uma coisa muito específica aí do nosso contexto, então a gente viu muito isso nas nossas saídas durante a pandemia, vários lugares com esses cartazes, esses textos, dentro daquela situação ali que é bem específica desse momento, que é a situação da pandemia. Um outro fator de textualidade é a informatividade, que é o grau de previsibilidade das informações contidas no texto. Indica em que medida essas informações elas são esperadas ou não. O discurso menos previsível é mais informativo, porque sua recepção, embora mais trabalhosa, resulta mais interessante. No entanto, se o texto se mostrar muito inusitado, ele tenderá a ser rejeitado. Então, o texto informativo, a informatividade é o quanto esse texto ele pode ser previsível e ele pode trazer para o leitor informações novas, coisas que ele ainda não sabe. Então, a gente utiliza muito isso lendo os jornais, a gente lendo as enciclopédias, lendo aqueles manuais de viagem, enfim, quando a gente precisa viajar. Então, ele tem que ter um nível de informatividade que seja ali interessante para o leitor. E aí eu trouxe um exemplo, que são aí algumas curiosidades sobre a Colômbia. Eu não vou ler todas, mas eu vou ler só a 9, né? Não passa nada, tranquilo, são expressões que você vai ouvir toda hora na Colômbia. De modo geral, os colombianos são adeptos do deboísmo, filosofias de estar de boa em qualquer situação. Isso é contagiante. Então, é meio que uma informações que tem no site aí de viagem para as pessoas que se interessam em conhecer aí a Colômbia. Um outro fator de textualidade é a intertextualidade, que é a utilização, né, de outros textos dentro do mesmo texto. Então, os textos eles não se constroem isoladamente, então eles se constroem a partir de relação com outros textos que já foram ditos, e aí é a presença mesmo de um outro texto dentro de um texto, ressignificando aí o texto atual e o texto do qual ele foi retirado. A gente tem aqui um exemplo, que é também sobre o coronavírus. Precisa sair de casa? Leva tua máscara. Que aí tenha um texto contemporâneo, atual, e a Mona Lisa aí, que é um quadro, que é um texto, assim, que a gente já conhece, que a gente já sabe. Então, temos aí um texto dentro de outro texto, ok? Então, gente, essa aqui é só um outro exemplo também de intertextualidade, que é uma canção do Arnaldo Antunes, o silêncio que ele, né, canta a canção, e no meio da canção ele traz um outro texto, que é o texto do João Gilberto Desafinado. Então, a gente fecha aqui a nossa segunda videoaula, e a gente conversa mais sobre os fatores aí de textualidade no
no nosso momento aí de encontro remoto, ok? Muito obrigada, boa tarde, boa noite.